Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo aqui é para você que quer aprender lettering, você que nunca ouviu falar sobre lettering e até você que já pratica lettering e quer aprender um pouco mais dessa técnica. Eu preparei um passo a passo bem tranquilo para você aprender lettering desde o zero. São conceitos e regras básicas que todo artista de lettering precisa saber. Para começar esse estudo, eu vou começar pela teoria, que é a parte principal, para a gente entender como funciona o conceito da técnica do lettering. Então vamos lá, existem três tipos de categoria que as pessoas confundem demais. A primeira é a tipografia, a segunda a caligrafia e a terceira é o lettering. Eu vou explicar a diferença entre esses três, porque isso vai ser um divisor de águas na sua mente. A tipografia são aquelas fontes feitas no computador, são aquelas fontes prontas que a gente só digita ou faz um texto. Isso está mais relacionado ao design do que a arte feita à mão. A caligrafia é uma técnica que é feita à mão, como o lettering, porém o traço dela é totalmente diferente, porque a caligrafia a gente faz num traço único e tem sempre também o auxílio de uma ferramenta específica da caligrafia, que no caso a gente chama de brush pen ou aquela caneta de pena também. Essas são ferramentas típicas da caligrafia. Elas podem ser usadas no lettering, porém a técnica correta é a caligrafia. Eu vou falar um pouco disso mostrando na prática e como a gente faz também reproduzindo essas letras caligráficas no formato do lettering. Já a técnica do lettering é uma técnica totalmente diferente, porque no lettering a gente cria a estrutura da letra toda do zero. A gente pode até usar uma ferramenta, como eu falei, da caligrafia, porém o lettering em si ele é feito o corpo da letra do zero. Então a gente vai desenhando palitinho por palitinho até formar uma letra pronta. O que é diferente da tipografia, que ela já é uma fonte pronta, a gente não consegue mexer nela a não ser por um programa no Photoshop, no Illustrator ou em qualquer outro programa digital. A caligrafia a gente usa as ferramentas específicas e o lettering a gente manipula a estrutura da letra para criar a forma que a gente quer. Por isso o lettering é o desenho das letras. Então a gente desenha a letra desde o zero. Isso é uma coisa que eu gosto muito no lettering, porque dá pra gente criar 1 milhão de coisas, infinitas possibilidades, porque ela não está presa a um modelo específico. A gente pode simplesmente criar a letra da forma que a gente quiser. Agora que você já entendeu a diferença entre tipografia, caligrafia e lettering, vamos passar para a parte prática para você ver como funciona a técnica do lettering. A gente não precisa de muito mais que isso para fazer um bom lettering e eu vou te mostrar na prática. Então, para você entender como funciona a estrutura, eu trouxe aqui um exemplo de uma letra blocada, que vai ser a base para você aprender todo o restante, e uma letra cursiva. O conceito da letra blocada é o seguinte: aqui é uma letra palito. Ao invés da gente fazer só uma letra palito assim, de um palito só, a gente vai dar corpo a esse palito que a gente está formando. Então a gente vai aumentar a proporção dele. E uma sugestão muito importante é que todo iniciante de lettering, ou toda pessoa que pratica a arte do lettering, ela deveria ter um caderno desse aqui, que é o caderno, é um sketchbook quadriculado. Porque esse caderno aqui, ele tem essas marcações. Então, a gente consegue ter muito mais noção da distância, da proporção, ou da diagramação que a gente está usando aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a espessura dos quadradinhos para fazer a espessura da minha letra, para poder mostrar esse exemplo para vocês. Não que isso aqui seja uma regra para todas as letras que a gente vai fazer, mas nesse caso aqui é ideal para você aprender dessa forma, porque esse aqui vai ser o modelo para todo o restante, como eu já falei. Então, para te mostrar esse exemplo na prática, a gente tem os quadrados, e eu estou usando essa espessura aqui, esse quadrado, como se fosse esse aqui. Essa aqui é a espessura de toda a nossa letra. Tá? Então, cada parte da nossa letra vai ter essa espessura, seja aqui, aqui ou aqui, tanto faz. Toda ela vai ter essa espessura aqui. Então, a gente vai fazer num grid quadrado, esse grid aqui, que é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês, mas na prática a gente vai ver outros grids também, que ou a gente vai comprimir a letra, ou a gente vai aumentar a letra. Tá? Por isso que a técnica do lettering ela é muito diferente da tipografia, que se você já tem uma letra formada ali, a gente não consegue distorcer aquela letra ali com tanta perfeição, né? Porque ela vai distorcer, vai ficar errado, o contraste vai sair do lugar, então não vai dar certo. Aqui no lettering a gente consegue montar essa estrutura bem antes da gente começar a desenhar.
Aqui eu tenho o meu quadrado e eu vou formar o A. O A ele vai seguir desse ponto daqui e depois, para formar a espessura dele, eu vou seguir na outra linha do quadrado. Esse sketch aqui ele é muito mais fácil para você aprender lettering, por isso que é importante você ter aí também. Então eu vou jogar ele lá para cima e vou juntar ele aqui, ó, nesse ponto. E aqui tem um outro quadrado, tá vendo? Aqui tem um outro quadrado. E aí eu vou linkar esse ponto daqui com esse de cá. Bem simples, tá vendo? Pode ficar torto, não tem problema. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar e vou linkar nessa ponta de cá e vou linkar nessa ponta de cá. E depois a gente vai fazer esse traste aqui, né? Que é essa a nomenclatura, né, da anatomia da letra, é o que a gente chama essa parte da letra aqui que junta uma ponta na outra. Então, aqui a gente já formou de maneira bem simples a letra A. A gente vai usar basicamente esse mesmo esquema aqui de espessura para todas as outras letras que a gente vai fazer. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da letra cursiva, que ela é baseada na técnica da caligrafia. A gente usa geralmente uma caneta assim, que a gente chama de brush pen, tá? Que ela tem a ponta dela como se fosse um pincel, tá vendo? Ela é molinha, ó. E aí, na técnica certa da caligrafia, a gente usa a descida e a subida de uma forma diferente para dar esse contraste aqui na letra. Tá vendo que essa parte aqui é mais grossa e essa parte aqui é mais fina? Esse é o contraste certo que a gente usa quando a gente faz com uma brush pen ou até uma ponta de pena mesmo. Que no caso seria assim. Desceu mais grosso, aí a gente pressiona a caneta no papel e a gente vai subir ele mais fininho. E vai descer grosso de novo. Essa é a diferença de usar uma brush pen. Isso aqui a gente não chama de lettering, tá? É só uma técnica que ao longo do tempo as pessoas foram usando e acabam chamando isso aqui de lettering, mas não é, isso aqui é caligrafia. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, para explicar o corpo dessa aqui, a gente vai reproduzir desse lado. E aí, como eu falei, a gente vai descer mais grosso e vai subir fino, que é como se a gente estivesse tirando a caneta do papel. Então a gente vai reproduzir exatamente esse desenho aqui em cima. Como a gente pode começar fazendo isso? A gente vai fazer uma caligrafia normal de uma linha só, e depois a gente vai dar corpo a ela. Então a gente vai começar aqui fazendo um A normal, tá? Do jeito que você faz aí, seguindo esse desenho, ok? Essa aqui é uma caligrafia normal, como você escreve normalmente. E agora a gente vai dar corpo a essa letra seguindo essa regra da técnica da caligrafia, que é descendo grosso e subindo fino, ok? Então a gente vai lá. Aqui é como se a ponta, né, tivesse acabado de encostar, então se a gente está nessa direção, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Se a gente está nessa direção aqui, o nosso desenho ele vai ter um formato aqui. Se a gente empurra ele para cima, ele tem esse formato. Se a gente empurra ele para baixo, ele tem esse formato. Então essa é a diferença. Por isso que a gente vai reproduzir dessa forma aqui em cima, só que com o lápis. Então a gente empurrou, então ela vai vir mais fina, tá? E agora a gente vai descer, que aí é esse modelo aqui, desceu. Fechou aqui. Agora a gente vai subir. E aí a gente faz esse traço aqui, ó, nessa espessura mais fina. E aí chegando aqui em cima, a gente vem de novo fazendo esse desenho aqui, tá vendo que isso aqui virou meio que como se fosse uma caixa, né? Um retângulo. Então a gente vai meio que reproduzir esse mesmo desenho. Aqui a gente desce mais grosso até juntar ali embaixo. E a gente vai ajustando a direção dessa letra, né? Porque a representação da caligrafia, ela é simulada em como a ferramenta da caligrafia funciona. Então, como é o desenho da letra, como eu falei, a gente começa desenhando um esqueletinho e depois o esqueletinho a gente passa para isso aqui. Então, deu para entender essa técnica, né? E agora a gente vai juntar essas letras formando palavras e depois a gente vai formar frases. Então, para auxiliar a gente, eu fiz uma linha aqui em cima e outra aqui embaixo. Esse aqui vai ser o nosso grid, tá? O grid é a caixa, né, onde a gente vai encaixar a letra. É importante você também se atentar, porque tudo no lettering
Cara, isso é fundamental. Tudo no lettering existe uma forma. Por mais que a gente crie uma letra muito criativa, a gente fuja muito dos padrões, mas ela tem uma base, e essa base precisa ser seguida para a gente, pelo menos, ter um ponto de partida. O grid ele vai funcionar dessa maneira. Então eu vou separar ele em caixas para a gente encaixar as nossas letras da forma correta. Então o A, eu vou usar 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? Eu vou fazer a palavra amor. O M, ele tem uma forma maior, tá? Então a gente vai fazer essa letra aqui, ela já vai estar mais esticada, né? Ela vai estar mais comprida do que essa aqui. Uma coisa que você pode fazer é esses quadrados aqui e ir replicando cada letra do alfabeto dentro desse quadrado. Isso aqui é um grid que você pode usar para qualquer letra. É claro, né? Tem algumas técnicas. O M, ele não vai ficar dentro dessa letra, desse grid aqui todo, tá? Porque o M, ele é maior do que as outras letras. O M e o W, tá? Eles sempre passam desse grid. Então o M a gente vai fazer aqui, a gente vai trazer ele mais para cá, e ele vai subir aqui de novo, e ele vai passar para cá. O S, ele vai ficar aqui dentro, eu tô falando letras pontuais, tá? Então o S ele vai ficar aqui dentro normal. O E, geralmente, a gente não usa o quadrado todo, a gente usa até a metade dele, mais ou menos aqui, até aqui assim. Sei que tá um monte de rabisco, né? Mas a gente vai seguindo assim. O E a gente usa até aqui, e aí você consegue visualizar o E aqui. O O ele vai pegar tudo e passa um pouquinho, tá? Em cima, as letras redondas, elas passam do grid, porque existe uma coisa chamada ajuste óptico. Então é quando a gente tem um formato de letra que ele, se a gente deixar todos na mesma linha, eles vão ficar irregulares, né? Visualmente não fica correto. Então as letras redondas, tipo o O, tipo o C, um pouquinho do S, eles acabam ultrapassando bem um pouquinho a linha de cima do grid, tá? Mas dito isso, você consegue replicar em qualquer outra forma. Então vamos voltar lá? O M eu vou separar aqui um quadradinho a mais, então aqui tem 5, tá? Depois eu vou juntando as outras ali. Então vamos lá, o A eu vou usar esse retângulo aqui que eu já separei, eu vou fazer o A centralizado aqui no meio. De começo eu não vou botar o corpo do A, até porque eu estou criando a estrutura desse desenho, tá? Então eu não vou dar corpo a esse A ainda, mas ele está aqui. Então o M eu vou começar daqui, como eu falei, 5 quadradinhos, como eu falei que ele é um pouquinho maior, eu vou fazer ele aqui, pronto. O O, vou seguir na mesma linha, tá? Aqui. Aqui a gente percebe que o A ele ficou um pouquinho mais comprimido, mas é porque ele é uma letra fina e a gente vai dar mais corpo a ele. Então a gente vai subir ele mais para cá, ok? E a gente vai começar a dar corpo a ele. Aqui, como está bem pequeno, eu não vou conseguir dar a espessura de um quadradinho, tá? Porque senão vai ficar muito blocado aqui, não vai dar certo. Então eu vou usar uma espessura um pouco mais fina do que um quadrado. Formei o A. E não tem problema, é bem importante você saber disso. Não tem problema você montar essa linha do grid, botar as palavras ali e no final não chegar ali no tamanho certo, tá? Porque até você pegar essa manha, você precisa replicar as palavras letra por letra até você conseguir visualizar a palavra completa ali dentro. E mesmo sim, até hoje eu confesso que tem alguns grids que eu vou fazer que, cara, eu preciso refazer a mesma palavra várias vezes até encaixar ela ali certinho. Porque às vezes a palavra é muito grande ou tem uma letra diferente que a gente precisa encaixar de um jeito e aí no todo ela acaba escapando, né? Sabe quando a gente começa a escrever numa parte da folha e não termina e aí tem que dar um espaço. É tipo isso, só que aqui a gente precisa encaixar dentro do mesmo lugar. E aqui eu estou montando a espessura das letras, tá? Depois a gente vai ajustando. Aqui o O. Percebe que tem um espacinho, né? Eu vou falar já sobre isso. Aqui tem um O, que ele vai bonitinho aqui. Nesse caso, eu não vou passar ele da linha de cima, porque aqui, esse O, ele já é comprimido, né? Se a gente faz um O mais gordinho para os lados, aí ele acaba passando, que essa, na verdade, é uma aula para depois, né? Que é a aula de ajuste óptico, que a gente não consegue ver aqui, porque senão esse vídeo aqui vai ficar de dias.
é muito importante a gente aprender isso também depois. E agora o R, e sempre aquele mesmo corpo, tá? Isso aqui é o contraste da letra. Essa espessura que a gente está dando, a gente chama de contraste da letra. E nesse caso aqui, como é uma letra blocada, a gente está usando o mesmo contraste, a mesma espessura para todas as letras. Então pronto, terminamos a palavra amor. E aí a gente tem um espaço, né, aqui ó, entre as letras, tá vendo? Esse espaço aqui, eu determinei com esse grid, tá? Mas geralmente esse espaço ele precisa ser seguido em todas as palavras. Eu não posso fazer um A aqui, um M aqui, um O aqui e um R aqui. Isso não existe, entendeu? Então a gente vai sempre juntando certinho, sempre tentando dar a mesma distância entre as letras. É claro que em algumas outras, por exemplo, aqui no A, ele sobra mais espaço do que aqui no O. Então, geralmente o A a gente chega um pouquinho mais para perto, tá? Então a gente vai estar sempre ajustando uma coisa na outra. Aqui o R ele poderia ter ficado um pouquinho mais para cá, tá? Um pouquinho mais próximo do O. Mas tudo bem, a gente está aqui mostrando o exemplo de como é que forma uma palavra. Para resumir, essa palavra aqui, você já consegue aplicar esse mesmo modelo em outras palavras, facilmente. Porque você vai usar a mesma estrutura da letra blocada, que é seguir aquela referência da mesma espessura em toda a letra. Vai usar também o grid formado aqui em cima, demarcando, né, a altura e a linha de base da letra. Você vai usar também o conceito do grid que a gente viu aqui no começo, que é esse grid quadrado, mas a gente vai montando, adaptando esse grid conforme a necessidade que a gente tem. Se a gente quiser fazer uma letra mais comprida, ou se a gente quiser fazer uma letra mais achatada, a gente vai modificando esse grid. E também usando a técnica do espaçamento, né? Que a gente vai analisando conforme a gente vai montando a palavra. Cada letra tem que estar na mesma distância de uma da outra, e é claro, a gente vai fazendo esses ajustes caso tenha uma letra que tem mais espaço, naturalmente tem mais espaço do que as outras, como é o exemplo do A e do O, aqui do O para o R também, como eu já mostrei. Agora a gente vai passar para o exemplo representando a letra da caligrafia, que é esse tipo aqui de letra, que a gente pode chamar de letra cursiva ou caligrafia também. Mas se tratando de lettering, a gente vai fazer a estrutura toda do zero, como eu mostrei anteriormente. Então vamos fazer aqui a mesma palavra, ok? E a gente vai fazer como se fosse uma escrita normal, só que usando a linha de base e a linha de cima. Vou levar o A lá em cima. Não precisa encostar certinho ali, a gente está só montando o esqueleto. Fazendo o A lá em cima. Aqui, certo? Aí eu vou subir, vou fazer o M normal. O O e o R. O R aqui a gente vai fazer desse jeito aqui, ok? Aqui a gente já tem a estrutura para a gente dar corpo a essa palavra. Então aqui a gente vai subir fininho, vai descer aqui, certo? Aqui subindo fino de novo, desce mais grosso de novo aqui, sobe fino, desce grosso. E aí, uma coisa muito importante que eu falei, eu vejo muitos artistas iniciantes errando, não só no contraste, mas também na direção das letras, quando faz uma letra cursiva como essa. E também na finalização da letra, que a gente chama, que são essas pontas aqui. Isso aqui tudo é finalização. Essa ponta aqui é uma finalização, essa aqui é outra, essa aqui inclusive de cima é outra também. Então isso aqui é muito importante para a gente manter um padrão, tá? Mesmo que você queira ser criativo, mas essa estrutura ela precisa estar bem feita para que a gente consiga dar corpo a essa letra, tá? Então vamos seguir aqui. Sobe fino, desce mais grosso aqui, sobe fino de novo, ó, desce mais grosso aqui. Sobe mais uma vez, desce. Aqui a gente está descendo, certo? Então a gente vai fazer isso aqui e vai vir para o lado, que é aquela mesma técnica, aquele mesmo conceito que eu mostrei. Se a gente está andando para cá, né, o traço ele fica assim. Então aqui vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Ele vai vir fininho aqui e vai descer grosso aqui. E agora essa parte aqui da subida, ela é diferente
do conceito que a gente tem aqui. Na hora de subir, a gente não vai subir fininho. A gente até poderia subir fininho aqui, tá? Mas, geralmente, a gente dá um acabamento diferente, que aí, nesse caso aqui, a gente pode engrossar um pouco aqui pra gente fechar bem essa palavra. Que é como se a gente tivesse ainda, aqui ao invés da gente subir assim, a gente vai subir pressionando mais a caneta. Olha a diferença do traço. Eu poderia subir assim, ou poderia subir assim. É só a diferença de acabamento, tá? Então, aqui a gente já tem uma letra cursiva, que a gente não pode chamar de brush ou de caligrafia se você fez com um lápis. Se você fez com a caneta brush, você chama ela de brush ou de caligrafia. Mas com lápis a gente chama de lettering, tá? Não cometa esse erro aí. Então, beleza. Aqui a gente tem dois exemplos muito claros e bem básicos para você já conseguir sair do zero. E agora a gente vai formar o nosso lettering com uma frase, tá? Eu escolhi a frase, uma frase bem simples, de só 3 palavras no caso, que é viva o amor, tá? Bem simples, só para você entender como funciona a questão do grid. E aqui eu montei 4 layouts diferentes, que isso daí já é um exercício muito bom para você aprender. Essa parte de layout, ela é a formação da frase do lettering, tá? Que a gente vai seguir uma regrinha básica, tá? Mas aqui eu já fiz 4 layouts diferentes, e aí eu vou escolher entre um deles para a gente fazer a arte final aqui, certo? Agora a gente sai um pouco da etapa das letras e a gente vai para a etapa de marcações. Toda arte que a gente for fazer, independente se ela é na folha ou se ela é numa parede, a gente precisa fazer algumas marcações para delimitar as margens dessa folha ou da arte que a gente está aplicando, para delimitar essa arte para que ela não ultrapasse esses limites, tá? Então aqui, com esse caderno aqui, fica muito mais fácil. Então vamos lá. Geralmente eu gosto de dar 2 centímetros para cada margem. Então a gente vai ter uma margem aqui de 2 centímetros, consequentemente a gente vai ter uma margem aqui de 2 centímetros também, tá? Seguindo essa direção. Então a gente vai fazer tudo isso na folha. Por isso que eu vou usar essa régua linda aqui que está cheia de tinta. Vou fazer essa marcação aqui de 2 centímetros, é esse quadrado aqui. Cara, esse caderno quadriculado, ele é uma mão na roda, porque eu não preciso ficar sofrendo aqui para contar os centímetros. Então isso aqui é muito bom. Essa aqui é a nossa margem. Geralmente a gente dá uma margem de 2 centímetros, tá? Mas você pode escolher uma margem um pouquinho mais fina, ou tem arte também, que elas ultrapassam a margem, mas é feita propositalmente nesse conceito. Aqui a gente vai manter essa margem para manter um padrão. Eu acho que esse padrão aí, ele é ideal, ele é saudável para a gente aplicar tanto a arte no papel quanto numa parede ou numa customização. E agora, além da margem, a gente vai marcar o centro da nossa arte, a linha de centro e a linha vertical e horizontal também. Como é que a gente faz isso? A gente vai contar quantos centímetros tem aqui. Aqui deu 10 centímetros certinho e aqui deu 17 centímetros. 5 aqui é o meio. Tá. E a metade de 17 é 8,5, que a gente vai marcar aqui 8 centímetros e meio. Beleza, esse aqui é o meio do nosso lettering, tá? Só para a gente ter uma noção de onde o nosso lettering está. Não necessariamente a gente vai usar essa linha de base aqui, mas essa daqui principalmente, tá? Então tudo que a gente fizer vai seguir essa linha do meio. Feito essas marcações, agora eu posso voltar para esses layouts, que são esses exemplos que eu fiz aqui. Então, esse aqui eu poderia colocar a palavra viva, né, bem grandona aqui, certo? Aí eu faria talvez uma bandeirinha aqui, né? Aí faria o amor. Aí o amor eu posso fazer ele cursivo também, que é tipo aquele exemplo que a gente viu anteriormente, tá? Posso fazer ele cursivo. Aqui, nesse de cá, eu posso fazer o viva certinho aqui, ou até o viva cursivo também, posso fazer. Aí o O aqui. E o amor bem grandão aqui, né? Posso fazer isso também. Beleza? Aqui eu posso fazer o viva cursivo. Aí faz aqui uma faixa, né? Aí o amor grandão de novo. Aqui eu poderia fazer o viva como se ele tivesse cursivo, só que maiorzão, eu acho. E aí ele vindo pra cá assim, fazendo bem bonitão aqui, o V.
o aqui no meio e o amor aqui. Ah, e esse amor aqui é diferente, né? Porque aqui eu não fiz um grid quadrado certinho, né? Um retângulo certinho. Eu meio que acompanhei a direção do Viva. Tá vendo que o Viva tá assim, inclinado? E aqui no amor a gente está acompanhando o mesmo modelo. E para a gente chegar aqui, tem uma coisa muito importante que se chama hierarquia do lettering. Que a hierarquia do lettering é o seguinte: a gente pega dentro de uma frase as palavras que são mais importantes e a gente dá mais destaque a elas e deixa as palavras que não têm menos importância, que são, geralmente, são artigos, são alguns verbos pequenos, né? O artigo seria aqui o, né? Então, a gente geralmente não dá tanta ênfase para eles. Por isso que num layout como esses aqui, o artigo ele vai estar sempre pequenininho, porque o que mais importa são as palavras que têm mais destaque. No caso aqui é o Viva e o amor, né? O amor ainda mais, né? Ele precisa ter mais destaque. Essa técnica da hierarquia, ela é muito importante para você que está aprendendo lettering. Você vai pegar a frase e você vai extrair dele as palavras mais importantes. Então a gente pode ver outros exemplos de frase, como eu tenho aqui, ó. Liberdade é para quem tem coragem de voar. Olha só. Aqui a gente vê o modelo claro. Liberdade é uma palavra importante, então a gente destacou. É para quem tem... São palavras de apoio, são palavras que têm menos relevância, tá? E aí coragem é a palavra principal, né, que a gente dá mais ênfase, e o D aqui também é só uma palavra de apoio, porque ele vai conectar com a última palavra, que também é uma palavra de destaque. Aqui a gente tem um outro exemplo, tá, de uma letra mais rabiscada. Aqui é tudo coopera para o bem. Então, você vê que a frase quase inteira, a frase, ela tem palavra de destaque. A única palavra que não é de destaque é para o, que são artigos, né, são conexões. Então a gente destacou todo o restante e deixou o para o bem ali pequenininho, porque o que a gente tem mais, o que a gente quer dar mais relevância são as outras palavras. Então a gente vai seguir basicamente essa mesma ideia para todos os letterings que a gente for fazer. Tá, então vamos lá. Dentre esses 4 layouts aqui, eu acho que o mais legal para a gente trabalhar, eu acho que vai ser esse aqui, porque ele tem as palavras, elas estão bem trabalhadas e ela tem essa dinâmica que vai além do que a gente já testou, né? Que é esse grid quadradão aqui. E aqui não tem problema você rabiscar bem, tá, a folha, porque essa parte aqui você tem que encaixar certinho a letra, tá? Você pode ter um pouco mais de flexibilidade para você ir montando aqui. Ó, eu acho que aqui já tá legal. E esse daqui maior, ele vai seguir a mesma distância lá, tá vendo? O mesmo padrão de inclinação, tá? E aí, como a gente já tem a nossa marcação montada aqui, já vai servir como o nosso grid, tá? Então o nosso grid vai ser todo esse quadrado aqui, baseado nisso aqui, ok? E o O, ele vai ficar bem pequeno aqui no meio. A gente pode até fazer uma faixa para ele, tá? Que eu acho que pode ficar legal também aqui. Um detalhe importante, aqui eu passei um pouco, então aqui eu passo também. E a gente vai manter sempre esse padrão. O importante, mesmo que a gente passe das marcações, é que as letras, as palavras, elas estejam centralizadas. Aqui é o O, né? O O vai ficar bem aqui no meio, certinho. A gente pode até dar um ornamento para ele, né? Faz uma flecha aqui, né? Como se tivesse uma flecha e tal. Vou fazer aqui aquela pré-marcação de tamanho de cada letra, né? Eu vou tentar, nesse grid aqui, encaixar as minhas letras. Aqui a gente tem a estrutura do nosso lettering. Agora é só dar corpo às letras, seguindo o mesmo conceito que a gente já viu anteriormente. Então aqui, como essa ponta aqui ainda é um acabamento, eu vou fazer ele mais grossinho e vou afinando lá em cima, tá? Como se ele estivesse chegando na hora de descer. E aí desce grosso aqui o traço, tá? Aqui a gente acerta a ponta, bonitinho, sobe fino. Aqui a gente está descendo, então é um traço mais grosso. Aqui a gente está descendo de novo. Certo? Deixando tudo sempre na mesma espessura. Eu não posso fazer essa parte do V aqui grossa desse jeito e aqui fino, entendeu? Então a gente não tem que seguir esse mesmo padrão aí pra gente
pegar o jeito, tá? Subiu fininho, desceu de novo. Beleza, o O, eu acho que a gente pode fazer o O palito mesmo, blocadinho normal aqui, certo? E o amor, a gente vai seguir uma mesma espessura, tá? Eu acho que aqui, como a gente tem um bom espaço, a gente pode usar a espessura de 1 quadrado. Então aqui tem 1 quadrado, acho que a gente pode usar essa mesma espessura aqui. Pronto, aqui está o nosso lettering feito a lápis. É claro que a gente pode refinar ele de diversas formas. A gente pode usar canetinha, pode passar essa caneta para fazer acabamento, a gente pode usar a Unipin também, que ela é muito boa para a gente fazer os traços mais falhados, ou até preencher mesmo com ela. Então, a gente saiu do zero de forma bem prática, né? Desde esse exemplo aqui, montando as palavras, partindo para os layouts, depois a gente chega nesse resultado de cá. E agora, para a gente terminar, eu vou passar a caneta esse lettering para você ver como ele fica finalizado. Olha como fica muito diferente, ele está bem centralizadinho, né? As letras tomam muito mais vida com o corpo, apesar da gente fazer só no preto, já é suficiente para a gente ter uma arte linda, harmônica e finalizada. Usei só a caneta Unipin, eu usei um tamanho maior para a gente ir um pouco mais rápido. Eu coloquei um pouco mais do meu estilo, que geralmente eu faço as letras falhadas. Aqui no Viva eu tentei deixar um traço branco no meio. Eu gosto muito desse estilo. Aqui na faixa eu fiz ela bem mais simplesinha mesmo. Eu acho que isso daqui basta. E aqui embaixo eu fiz como se tivesse um degradê, né? Tivesse uma sombra aqui nos cantos e aqui tivesse a letra brilhando. A gente chama isso de degradê. E aí eu segui o meu traço falhado. Então dá essa cara com muito mais vida, muito mais corpo. E eu acho sensacional. Você que acompanhou esse vídeo aqui até o final, viu como ficou esse lettering? Comenta aqui o que você achou. Se você quer mais dicas como essas, mais vídeos como esse. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui e compartilha com algum amigo. Tamo junto.